Fala turma, Gabriel Talks na área novamente. Eu sabia que a gente voltaria e dessa vez, mais uma vez, um convidado muito especial, um convidado que faz total diferença no mercado em que ele atua. E eu não estou falando só de Sergipe, tá? Estou falando aí a nível Brasil. Pois é, eu queria que ele contasse a história dele aqui hoje para vocês. Muito em função daquilo que muitas vezes a gente olha para um profissional que já chegou a um determinado patamar e acredita que nasceu assim, né? Será que nasceu assim? Pois é. Eu posso dizer para vocês que durante essa jornada de conhecimento, né, e de relação com ele, tenho admirado, né, o trabalho que ele tem feito, a fisiologia que ele possui, a construção de uma ação que muitas vezes em pouco se usa a gente consegue perceber. E eu não vou apresentar ele, obviamente, antes, né, que eu passe a palavra para ele. Eu quero dizer para você que o Gabriel Talks tem esse objetivo de trazer pessoas, especialistas, profissionais que têm uma atuação no mercado. E para você que vai empreender ou que já está empreendendo, muitas vezes é um ato inspirador, é um ato de observar uma história, de entender que muitas vezes a gente mata um leão também, assim como você, a todos os dias. E que a nossa vida empreendedora é essa, é uma vida de quem se coloca para o risco, né? Está ali disposto a assumir desafios. E a cada episódio que vocês estão ouvindo, né, através desses canais aqui, a gente tenta, na medida do possível, contribuir com essa história, né? Contribuir com esse seu ato empreendedor. Então, fique à vontade, compartilhe, pegue algo que você possa anotar. Muitas vezes sai muito tipo de insight que eu não quero que você apenas anote, mas quero que você coloque em prática, né? E isso talvez é o que faça mais sentido. E se você não acessou aqui pelo YouTube, faça acesso também pelo Spotify ou por qualquer outra rede que você tenha melhor acesso. Mas não deixe de nos escutar, não deixe de comentar e fique à vontade. Vou passar a palavra para ele, Carlos Augusto Monteiro Nascimento. Enfim, seja muito bem-vindo, chefe. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, dividindo experiências, batendo um papo, contando um pouco de histórias e histórias. E, portanto, estou aqui à disposição para bater essa bola com você. Boa. E, obviamente, eu não poderia deixar de fazer a primeira pergunta que vocês que já estão acostumados a nos ouvir. Eu sempre gosto de perguntar como é que essa história nasceu, né? Às vezes, em algum momento, o pessoal atribui a ideia da família, alguns atribuem a ideia da faculdade, enfim. Mas como é que nasce o Carlos Augusto que a gente conversa hoje, né? Quais foram as iniciativas que lá atrás deram ênfase a essa pessoa que nós estamos conversando? Eu acho interessante porque a gente tem uma vida muito corrida. Sim. E as pessoas acabam nos conhecendo apenas das relações muito superficiais. Perfeito. De reuniões, de alguns contatos, mas sempre é bom a gente retroceder um pouco, até mesmo para a gente avaliar a nossa própria história. Então, acho que é uma oportunidade legal das pessoas conhecerem um pouco da nossa trajetória e, ao mesmo tempo, a gente se deliciar um pouco com as angústias e as incertezas do passado, mas que acabaram nos forjando a gente chegar até aqui. Eu sou carioca, meus pais são de Lagarto. Sim. E todas as férias eu vinha para cá, tanto para Aracaju como para Lagarto. Todas as férias escolares nós estávamos religiosamente aqui. Então a minha relação com Sergipe ela é antiga, desde criança. E eu nasci, me criei, me formei no Rio. Concluído o curso de Direito, meus pais se separaram. E minha mãe retornou para Lagarto. Perfeito. Eu ainda passei mais ou menos um ano ainda no Rio, porque eu já estava empregado num departamento jurídico de uma indústria. E com todas as dificuldades, pegando um ônibus todos os dias, faculdade, trabalho, saindo 6 da manhã de casa, chegando meia-noite, todo dia. Sábado também tinha aula, até meio-dia. E depois de um ano, vendo uma dificuldade e também vendo a perspectiva de começar a carreira aqui, eu tive a oportunidade de ter um colega e amigo, Joaquim Prata, em Lagarto, que abriu seu escritório para me abrigar, e eu comecei a minha trajetória profissional em Lagarto. E
ainda passei pelo menos uns 8 a 10 anos advogando e morando em Lagarto. E aos poucos eu vim para Aracaju. Tive alguns clientes que me impulsionaram também a ter um relacionamento com alguns escritórios grandes em São Paulo. Certo. Fiz algumas visitas e sempre idealizei ter um escritório, claro, guardado as devidas proporções, trazer um pouco daquela organização de gestão de escritório. E assim foi feito. E aí eu vim para Aracaju, definitivamente, e montei o Monteiro Nascimento. Então, o Monteiro Nascimento, ele tem mais ou menos aí seus 25 anos, 26 anos. Os 10 primeiros anos foi de uma carreira solo, Carlos Augusto Monteiro Nascimento sozinho. Sim. E aos poucos a gente foi montando o escritório, tendo assim, um foco, um viés mais voltado à advocacia empresarial e corporativa. Certo. E paralelo a isso, eu também passei a ter uma vida institucional junto à OAB. Perfeito. Então, inicialmente, eu fui presidente da comissão regional em Lagarto. Certo. Depois passei a ser conselheiro seccional. Uhum. Depois fui diretor tesoureiro. Certo. Depois fui conselheiro federal, presidente de 2 mandatos. E então eu acabei tendo uma vida profissional também, com a vida institucional da ordem, que também é a minha paixão. Perfeito, muito bom, muito bom. Levando em consideração esses dois vínculos, né? Eu sei que na vida empresarial a gente muitas vezes precisa cortar um pouquinho na carne. Eu acho que foi uma expressão até que você utilizou no início da sua fala, e que muitas vezes dentro da organização existe um certo sentimento, né, de distribuição de energia. Eu digo isso porque hoje milito dentro da instituição pública, que é o Instituto Federal, e olhando para a Gabiu, eu entendo também que existe uma ação muito intensa, né, da minha parte, e que muitas vezes também está associada a alguns outros ambientes. E eu sei que isso é um processo muito doloroso, porque para quem está na empresa, essa ação em algum momento acaba sentindo uma falta, né, da presença de uma pessoa que construiu. Só que esses outros vínculos são importantíssimos para que a empresa, inclusive, ela sobreviva, né, a longo prazo. E dentro dessa sua história, quando você passa a se envolver desde de Lagarto até as referências da capital aqui, quais foram os desafios que você enfrentou, né, principalmente para ter a percepção de que isso, de alguma maneira, também canalizaria os esforços para que a empresa ela se transformasse na empresa que é hoje, pujante e capaz, né, de fazer entregas empresariais que foram pensadas lá atrás, né, ou idealizadas por você? Primeiro, apenas complementando a minha narrativa anterior. Sim. Por tudo que eu coloquei, na verdade eu tenho uma relação de pertencimento a Sergipe muito forte. Certo. E não à toa eu acabo tendo também o título de cidadão sergipano, certo, aracajuano e lagartense. Sim. Feito esse registro, eu acredito muito, talvez a própria minha infância, juventude, ela foi muito pautada nos ensinamentos de que tem que se trabalhar. Perfeito. Tem que se trabalhar muito para se conseguir as coisas. Então eu sempre trabalhei muito. Eu comecei a trabalhar já com 15, 16 anos. Perfeito. Eu corri atrás de estágio. Eu tinha um emprego. Assim que eu passei na faculdade, comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. E o trabalho de contabilidade naquela época era ser boy. Então eu rodava o Rio de Janeiro inteiro. Perfeito. Levando livro, enfim. E fazendo um trabalho bancário. E em uma dada oportunidade, eu percebi que eu precisava investir na minha futura profissão. Eu já era estudante de Direito e me preocupava muito não fazer estágio. Certo. E eu insistentemente falei com o meu patrão na época, porque ele tinha um escritório de contabilidade e tinha um escritório de advocacia. Certo. E pedi a oportunidade de migrar para o escritório de advocacia. E isso me foi negado várias vezes. Sim. Sob a justificativa que eu era bom no que eu fazia no escritório de contabilidade, que eu ia fazer muita falta. Chegou um dado momento que eu falei, olha, eu vou perder o time disso. E aí eu pedi demissão
para fazer estágio. Na verdade, quando eu cheguei em casa com a carta de demissão na mão, minha mãe sofreu um bocado e eu esclareci a ela que ela não se preocupasse, que eu ia dar um jeito, ia dar meus pulos para poder pagar a faculdade. Perfeito. E assim foi feito. Então, para pagar a faculdade, eu comecei a vender roupa. Sim. Eu fazia faculdade à noite, eu fazia estágio pela manhã e de tarde eu ia com a minha sacola de ônibus correr repartições para poder vender roupa. Perfeito. E isso também foi me dando esse estímulo de empreendedorismo, de ter que vender, fazer dinheiro para poder pagar as contas. E quando eu concluí o curso, ainda no Rio, eu fiquei naquela dúvida se eu permanecia vendendo roupa, porque pagava minhas contas, ou se eu ia para a incerteza de uma profissão que eu também sabia muito pouco, porque quando você sai da faculdade você acaba sabendo muito pouco. E aí eu fiz essa aposta. E graças a Deus acabou dando certo desde o primeiro momento. Eu me lembro que eu trouxe para a Lagarto um estoque de mercadorias e na época ela foi até apreendida pela Receita Estadual, sem pagar imposto. E eu tive que pagar o imposto todo, antecipado. E aquela mercadoria toda que chegou, para ter a minha reserva dos 6 meses, pelo menos, elas foram todas embora pagando esse imposto. Então eu tive que já começar no escritório com a obrigação de pagar minhas contas. E era um escritório que eu não era empregado, funcionário, Joaquim. Eu era parceiro, era colega. Então eu também tinha que dividir escritório, pagar energia, enfim, tudo. Mas acabei que a sorte me ajudou. Mas eu também contribuí também para isso, porque eu não tinha horário para sair do escritório. Eu me lembro na época, eu sempre falo isso quando perguntado, que o escritório não tinha nem lâmpada. Porque se trabalhava só durante o dia. E aí eu tive a preocupação de colocar luz em tudo, porque eu tinha o costume de toda noite ir estudar. Então eu estudei muito e as coisas começaram a acontecer. No interior, naturalmente, você não fica instalado apenas em um local. Então eu fazia Simão Dias, fazia Poço Verde, fazia Buquim, interior da Bahia. Então rodava muito. E isso foi me estimulando a trabalhar mais, estudar mais. E isso naturalmente me impulsionou a sempre querer mais. E foi por isso que também eu acabei saindo do interior, indo para um centro maior, mas sempre com essa dedicação muito grande. Eu sempre fui muito dedicado e muito esforçado. E talvez seja isso que ainda me impulsiona até hoje. Perfeito. Você falou sobre a educação como sendo um pilar muito importante. E eu tenho caminhado em muitas organizações onde a gente percebe que o choque de gerações, né, uma geração vamos me colocar nessa mesma condição, em que a gente entendia que para alcançar os resultados que a gente gostaria, a gente precisaria passar muito tempo trabalhando, se esforçando, se dedicando para alcançar coisas que hoje, muitas vezes, a turma quer estudar hoje, quer curtir hoje, quer ganhar bem hoje, né? E isso tudo é um choque de geração, né? A geração atual, ela já não quer passear por tanto tempo para alcançar resultados que muitas vezes elas entendem que precisam e podem alcançar agora. E levando em consideração o contexto de estar à frente de uma organização, de ser, né, uma pessoa que, por ser um sócio fundador, né, tem uma responsabilidade, né, que vai além daquilo que é o aspecto tradicional da função que exerce, qual o peso que você daria para o aspecto educacional ou, na realidade, o técnico e o comportamental? Olhando para aquilo que é o seu exercício hoje de ação empresarial, aonde é que o peso é maior? É no técnico ou no comportamento, né? Aonde é que você entende que os esforços diante de um processo gestor
eles se encontram mais hoje. Hoje, André, eu gasto mais tempo, talvez, nos aspectos comportamentais. O meu exercício é muito comportamental, de fazer esse processo fluir. Ou não, André, hoje eu me dedico muito para o aspecto técnico, porque ele ainda é um ponto que eu acredito que faz sentido, tal. Onde é que hoje você pesa mais a mão, olhando como um gestor? Eu acho que a gente sempre tem que avaliar degraus, né? A Certo. gente tem que avaliar sempre degraus. Uma das minhas funções dentro do escritório é fazer entrevistas, Perfeito. conduzir o processo seletivo. Certo. Pelo menos a fase inicial do processo seletivo do escritório, eu faço questão de atuar. Perfeito. Primeiro, porque é uma forma de você dar um retorno, dar um feedback para aquele que, de alguma forma, tirou o seu tempo para poder mandar o currículo confiando numa resposta. Tá. Então, acho que eu tenho isso como um princípio de responder. Certo. Então, eu acabo também, através dessas entrevistas, conhecendo um pouco como hoje o mercado se apresenta e, sobretudo, os mais novos. Perfeito. E claro que é muito complicado essa questão de você falar, não, na minha geração, Exato. Na minha época. Sim. Porque todo mundo tem a sua época e todas elas têm virtudes e têm vantagens e defeitos, Perfeito. e desvantagens, virtudes e defeitos. Mas talvez a dificuldade do passado, ela nos ajude a correr mais atrás. Perfeito. Talvez. O fato de você ter mais dificuldade na vida, talvez você pegar um ônibus lotado, talvez faltar dinheiro no momento que você precisa. Isso talvez ajude. Certo. E, naturalmente, a advocacia, o direito, exige que você estude. Perfeito. Exige. E isso faz muita diferença. Você não pode pegar um processo sem estudar. Você não pode ir para uma audiência e não estudar. Perfeito. Você não pode debater com um colega ex-adverso, ou com o próprio magistrado, ou com o próprio promotor de justiça, se você não conhecer o processo. Perfeito. Você não pode fazer uma sustentação oral se você não conhecer o processo. Se você for indagado, você, de preferência, saiba até o número da folha que tem aquele documento que vai fazer a diferença no processo. Então, é muito importante o estudo. A dificuldade que, no passado, da gente ter que rodar 200 quilômetros para pegar um processo em Canindé do São Francisco, por exemplo. Pegar o processo, rodar mais 200 quilômetros de volta, estudar o processo, analisar ele todo, processo físico, várias vezes gigantes. Sim. E você ter que depois levar para protocolo mais 200 quilômetros para ir, 200 para voltar, essa dificuldade acaba, de alguma forma, também lhe ajudando a você valorizar tudo aquilo. E me parece que a tecnologia, tudo hoje, tudo muito rápido, informação muito rápida, chat GPT, em que tudo está na palma da sua mão, tudo acaba sendo muito raso. As relações são rasas, todo mundo está com pressa, todo mundo quer se falar através do Zap. As pessoas hoje não prestigiam, não privilegiam um contato direto, uma conversa, um olho no olho, um aperto de mão. E talvez nós, do passado, a gente valorize muito isso. Isso, para mim, pelo menos, faz muita diferença. Claro, a palavra da vida é equilíbrio. Sim. Tudo tem que ser equilibrado. Nem tudo o que era do passado é tão bom e também nem tudo que é tão rápido seja também tão bom. A gente tem que sempre buscar o equilíbrio. Então, mas assim, a palavra-chave para o direito, para quem faz, para quem atua na advocacia, eu falo muito isso, especialmente nas entrevistas, quem não gosta de estudar, procura outro curso. Porque o direito exige que você estude. Para você ter conhecimento, para poder debater. Sem conhecimento não tem debate. Sem debate não tem o estímulo de você valorizar a divergência ou respeitar a divergência, que é importante. Sim. Mas para você debater, você divergir, você tem que ter conhecer, você tem que estudar. Sim. Então, me parece que a palavra-chave e atemporal
é estudar. Perfeito, muito bom. O peso, então, dentro desses dois componentes, muito voltado ao aspecto técnico, ainda que ele não se sobreponha a um aspecto comportamental, porque eu entendo que quando eu vou 200 quilômetros para Canidé, existe uma atitude, né, não apenas do cumprimento, mas inclusive, né, da ação mesmo, que é dizer, poxa, eu preciso ir, não tenho, né, como não ir, preciso fazer isso e vou fazer isso porque eu sei que existe um objetivo maior que eu preciso alcançar lá na frente. Dentro da sua jornada, acredito que tivemos altos e baixos, né? Levando em consideração a vida do empreendedor, que sempre é matar um leão todos os dias. E eu queria entender se existe hoje, dentro da sua percepção, e eu acredito até que tenha, momentos que foram marcantes, né? Que você possa dizer assim, poxa, André, esse momento aqui foi um momento de grande aprendizado. Não sei se posso dizer que foi divisor de águas, mas assim, esse foi um momento em que a gente aprendeu e que talvez a partir dali eu tive um outro olhar sobre essa ação. Era algo que a gente talvez precisasse ou então não esperasse, mas aconteceu e enfim. Como talvez também tenha um outro que marcou, mas de uma maneira talvez assim não muito positiva, mas que também foi importante e que você diz assim, poxa, apesar de não ter sido positivo para a gente naquele momento, também se fez importante durante essa jornada, nos trouxe maturidade. E aí a minha pergunta, ou pelo menos o meu desejo é que você de alguma maneira explane, porque eu entendo que para o empreendedor, de alguma maneira, entender que nessa jornada esses altos e baixos eles são constantes, mas muito mais importante é extrair, né, o aprendizado dali e talvez com a maturidade ir organizando a sua vida empresarial de forma a ele não cair na lógica da desistência, né, ou da ideia de que precisa parar, né? Que momento marcante foi esse, sendo ele positivo ou talvez não tão positivo, mas que marcou dentro da jornada? Eu acho que a vida, ela nos coloca a todo momento momentos de decisão. Nós Perfeito. sempre temos que decidir. Perfeito. Fazer opções e decidir. Certo. Isso é um momento difícil para todo mundo. Sim. Eu sempre norteei a minha vida por decidir. Eu sempre coloquei na minha cabeça que não se deve administrar problema, Certo. deve resolver problema. Sim. Isso é um ponto de vista meu. Porque você só prorroga um problema e você acaba não resolvendo. E isso é muito difícil. Uhum. Porque às vezes você decidir sempre é difícil. Porque você tem que tomar uma opção. Lá atrás, assim, eu não vou enumerar uma situação em especial. Perfeito. Mas também a vida foi me mostrando que quando você decide, o problema acaba ali. Uhum. E você vai ter que aceitar as consequências. Você vai ter que incorporar as consequências, Perfeito. positivas ou negativas. Mas você tem que decidir. O que me emperrou muito lá atrás, pelo menos 2 anos, digamos assim, eu, naquele momento, e essa questão de optar entre advogar e fazer concurso, sempre é uma dúvida para todo mundo Sim. que sai da faculdade. Sim. Isso não é novo. Uhum. Acredito que esse dilema, para muitos, acaba sendo atual. Quando eu falo isso, algumas pessoas vão, pô, mas eu sinto isso. Uhum. Então, acho que também é uma oportunidade de a gente passar a nossa experiência, porque a gente efetivamente já passou. Sim. Então, a minha fase também de querer fazer concurso também já foi lá atrás. Sim. E eu passei pelo menos 2 anos da minha vida fazendo inscrição em pelo menos 4 concursos. Perfeito. E sempre você é muito cobrado a isso, mas você não vai fazer concurso porque é uma vida mais tranquila, tem um dinheiro certo por mês, sábado, domingo, feriado, dia santo, enfim. E advogar não. Perfeito. Advogar você não tem hora para nada. Perfeito. E eu passei ainda 2 anos, fazia o concurso, fazia inscrição. Sim. Estudava muito pouco, porque tinha que advogar. E no dia do concurso eu não me sentia preparado e nem sequer ia. Eu passei uns 2 anos assim. Uhum. Aí chegou um momento, eu falei, sabe de uma coisa? Isso não é para mim. Uhum. Eu vou investir na minha profissão. O tempo que eu tenho para estudar, mesmo que pouco, para qualquer concurso público, eu vou pegar esse pedaço do tempo e vou dedicar à advocacia. Perfeito.
e acabei eu criando um foco de ser efetivamente um advogado. Certo. Em qualquer distância, em qualquer momento, qualquer hora, sem feriado, sem dia santo, trabalhando de noite, trocando dia pela noite, enfim. Perfeito. E essa decisão me favoreceu, eu fiquei muito mais seguro de que era aquilo que efetivamente eu Perfeito. queria, ou pelo menos foi a opção que eu fiz. Sim. Então, mais à frente, a gente também tem que decidir no escritório qual era o nicho que a gente queria atacar. Se a gente pulverizava tudo, se a gente faria criminal, trabalhista, cível, pessoa física, pessoa jurídica. E eu, na minha cabeça, não tinha muito, assim, não era coerente para mim eu num dia ir para uma audiência de um lado da mesa. Sim. E no outro dia eu ir do outro lado da mesa. Certo. Pelo menos para mim não fazia sentido isso. Perfeito. Eu tinha que fazer uma opção. Também tive que decidir por isso. Então, naquela época, eu abri mão de alguns clientes, pessoa física, Certo. porque a minha intenção é que eu me dedicasse apenas à advocacia empresarial, que em regra é de demandado, de requeridos, de pessoas jurídicas. E não foi uma decisão fácil. Perfeito. Porque abrir mão de cliente, abrir mão de honorários não é uma tarefa tão fácil. Exato. E não porque se tinha dinheiro já suficiente. Você com pouco dinheiro, mas você tinha que abrir mão. E a gente fez essa opção. E me parece que foi acertada. Talvez, se eu tivesse feito a opção inversa, poderia estar melhor financeiramente, não sei. Perfeito. Mas foi uma decisão pensada, assumida e bola para frente. Perfeito. Então, acho que, dentro desse contexto que você me pergunta, eu acho que o momento sempre mais difícil é você decidir. Mas, uma vez decidido, você feita a sua opção, busque o foco, certo, que as coisas acontecem com muita disciplina. Muito bom, muito bom. Hoje é muito importante, talvez, pensar em tendência. Eu entendo que hoje as pessoas que militam de forma estruturada e fisiológica como você permite ter uma visão talvez rica sobre o que é tendência. Às vezes a gente olha a tendência muito no contexto tecnológico da coisa e, enfim, como é que as coisas estão se comportando, e aí vem lá aquelas lógicas do chat ou qualquer outro tipo de tecnologia. Mas em termos de comportamento empresarial, até mesmo dentro da advocacia, eu imagino que você iniciou a sua vida empresarial com um comportamento mercadológico. E ele foi se alterando, né? Foi se alterando e você foi acompanhando essa alteração, essa morfologia. E eu entendo que hoje você consegue também entender um comportamento que está por vir, em função dos próprios posicionamentos do mercado, da economia, das necessidades, né? Das jurisprudências, se é que eu posso, né, me arriscar a falar sobre isso, ou das principais decisões dos nossos sistemas, né? Como é que hoje você enxerga hoje o comportamento desse escritório que lá atrás nasce, né, que tinha uma conjuntura, e qual é hoje o comportamento que você enxerga, quais foram as nuances aí nesse período, e como é que você entende agora a tendência? Você olha, eu acho que hoje os escritórios eles se comportam, deveriam se comportar, ou podem passar a se comportar assim, porque quer queira ou quer não, o mercado está exigindo isso. Não era uma exigência do passado, tem sido uma exigência ainda sem uma entrega efetiva do presente, e eu acredito que daqui a algum tempo, talvez os que não se comportarem, talvez com esse entendimento, talvez eles venham a naufragar ou talvez tenham muitas dificuldades no porvir. Que cenário que você enxerga diante da sua experiência e da sua capacidade fisiológica? São perguntas recorrentes. Certo. São duas perguntas recorrentes, certo, especialmente dos advogados mais novos. Perfeito. A gente hoje vê a rede social, o Instagram, as pessoas fazendo conteúdo, Perfeito. tirando foto em frente ao tribunal, e imaginando que isso vai trazer o cliente e que isso vai fazer muita diferença. Boa. Conteúdo, sim. Tendo um bom conteúdo, eu não tenho dúvida disso. Perfeito. Você se projetar positivamente, certo, se projetar ao mercado de que você é uma boa opção de profissional quando for necessário, perfeito, ao ser procurado, eu quero um advogado criminalista. Qual é o advogado que eu quero? Se o cara se posicionar bem numa rede social, ele vai ser lembrado. Perfeito. Então, esse é um caso à parte.
Mas as perguntas que eu disse que sempre me fazem é como se conseguir cliente. Eu até agora ando procurando saber como é a mágica disso, a fórmula. E qual o tamanho ideal do escritório, qual é o nicho que está bombando ou que a pessoa deve fazer a opção. É claro que essas tendências elas são muito cíclicas. Perfeito. Hoje uma área talvez se sobreponha a outra, vez por outra. Mas eu acho que o segredo é sempre um pouco do que eu falei, de estudar, se projetar bem. Perfeito. Né? A imagem do advogado, e são duas coisas que eu acho que não há inteligência artificial que vai acabar com a carreira da advocacia. Certo. Primeiro porque quando a gente procura um advogado, a gente quer uma pessoa em que a gente confie. Isso nunca vai acabar. Certo. Eu sempre vou procurar um médico que eu confie, sempre eu vou procurar um engenheiro que eu confie, sempre eu vou procurar um contador que eu confie, sempre eu vou procurar um advogado que eu confie. Certo. Então a confiança é a base de tudo. Sim. Especialmente na nossa atividade. Sim. Então acho que isso não muda. E também a imagem, né? A reputação. Perfeito. O que as pessoas dizem daquele advogado. Sergipe mesmo é um estado pequeno, então todo mundo se conhece. Perfeito. Então é claro que o seu comportamento, não adianta você falar, não devo nada a ninguém. Isso não existe, porque as pessoas nos analisam, as pessoas nos julgam. Perfeito. E as pessoas também nos procuram da forma como a gente é projetado. Perfeito. Né? Então, esses são dois pontos que eu acho que são importantes. Uma coisa voltando eu novamente ao passado. No passado, quando você via a figura do advogado, você via o advogado que fazia uma boa petição, redigia muito bem. Claro que no passado existiam aquelas peças rebuscadas, com citações em latim, uma coisa muito rebuscada. Porque aquilo ali também transmitia que você tinha conhecimento, você tinha bagagem. A imagem do advogado sempre era aquela imagem austera, que era sério. Perfeito. Você fazendo uma boa sustentação, fazendo uma boa audiência e fazendo boas petições, você era considerado um bom advogado. Perfeito. Hoje não é só isso. Tá. Hoje você acabou de falar sobre comportamento. Perfeito. Isso é importante. Certo. Dentro de um escritório precisa haver um relacionamento de respeito. Perfeito. Né? Então, hoje, muitas coisas mudaram. Os preconceitos estão sendo quebrados. Às vezes, palavras que você usava no passado, você tem que corrigir o tempo todo. Perfeito. Então, você também é visto por isso. Então, você precisa se policiar a todo momento, porque práticas do passado, hoje, elas não são concebíveis mais. Perfeito. E você precisa estar se reinventando a cada dia, se reeducando a cada dia, para que você mantenha essa imagem de um bom profissional e de um profissional antenado com o que está acontecendo no mundo. Perfeito. Então você precisa ter um relacionamento interdisciplinar. Você não pode ser hoje um advogado que só entenda direito, você tem que conhecer de tudo. Hoje, no nosso mercado, se exige que você conheça, inclusive, o que o seu cliente faz. É uma condição hoje básica, que você tenha que saber como tudo funciona no seu cliente. Perfeito. Você tem que saber mais do das atividades do seu cliente do que o próprio cliente. Perfeito. Para você levar resultados, você levar ideias. Perfeito. Você ter propostas de prevenção para situações futuras. Perfeito. Então, o network hoje ele é fundamental. O advogado que não sai do escritório, ele está fadado, sim, a ele não ter cliente. Perfeito. Eu não tenho segredo para ter cliente. Perfeito. Mas talvez eu Tem saiba o que práticas. não é para se ter, Exato. não é para se fazer para não ter cliente. Então, hoje você precisa sair do seu escritório. Perfeito. Você precisa se relacionar, você precisa ser visto. Você precisa se relacionar com as pessoas. Para as pessoas saberem que você é advogado, que você é médico, porque só assim você pode ser procurado. Perfeito. E, sobretudo no momento em que você vê uma quantidade
expressiva de advogados chegando no mercado a cada Perfeito. momento. Sim, sim. A ordem aí em Sergipe deve entregar em média aí por ano 1.200, 1.300 carteiras por ano. Perfeito. E isso está sendo cada vez mais crescente. Perfeito. Hoje nós somos nacionalmente mais de 1 milhão e eu arriscaria dizer 400 mil advogados. Perfeito. Então é muita gente. Perfeito. E para você sobressair nesse mercado, você tem que estudar mais, Perfeito. se mostrar mais, se projetar mais qualificadamente. Enfim, então, não tem um nicho específico, mas você tem que ter algumas regras que me parece que são elementares hoje. Perfeito, perfeito. Para finalizar o nosso bate-papo, eu queria entender hoje se existe algum tipo de conselho que o Carlos Augusto daria para aquele, né, que pegava o ônibus, que, né, andava de bicicleta, que pagava como office boy, enfim, as diligências que se pediam, para aquele que andava os 200 quilômetros lá para Canidé que voltavam, enfim. Acho que durante a sua vida empreendedora, essa maturidade ela lhe fez, né, entender o que foi um erro, o que foram acertos, e que, de alguma maneira, isso para quem nos ouve pode ser, né, extremamente fundamental no enriquecimento, né, do entendimento sobre alguma prática empreendedora. E ouvir, talvez, o Carlos Augusto de agora, dando conselho para o Carlos Augusto que iniciou, o que é que a gente esperaria dele, né, agora? Qual é a orientação, qual era o direcionamento que você faria para esse Carlos Augusto que lá atrás começou? Seria a mesma coisa? Manteria a mesma coisa? O que é que ele diria? O ditado popular diz que conselho, Se fosse bom, a gente vendia. se dava, se vendia. Exato. E claro que a gente tem que obedecer sempre à nossa personalidade. Perfeito. Então, nem sempre o meu modelo, Certo. o meu desenho, Perfeito. ele acaba se aplicando a todo mundo. Cada um tem que se enxergar da forma que melhor se enxergue, né? Perfeito. E se projete. Eu acho que quando a gente é pai, né? Uhum. A gente, e isso também não sou eu que digo, a vida diz isso, Uhum. que a gente, quando é pai, a gente aprende mais, porque a gente acaba respeitando até mais os nossos pais, Perfeito. porque a gente acaba enxergando o que a gente quer para os nossos filhos. Exato. Então, a gente escuta muito quando a gente é pequeno, né? Que vai estudar, Exato. faça isso, faça aquilo. E a gente acaba meio que fazendo pouco caso. Negligenciando. E também acreditando nas nossas próprias convicções, Perfeito. já novos. Uhum. Mas eu vou dar apenas um exemplo. Por exemplo, quando eu tinha 13 anos, Sim. minha mãe, com muito sacrifício, colocou a gente num curso de inglês. Perfeito. Eu e meu irmão. Sim. E eu tinha uns amigos que achavam que eu, não sei se eram os amigos ou era eu mesmo, que achavam que eu tinha dom para jogar futebol. Uhum. Eu comecei a matar a aula Sim. para treinar no Botafogo. Perfeito. E cheguei a treinar. Sim. E meu irmão ia para o curso, quando chegava na metade do caminho, eu ia para o treino e pedia, fique na sua, Sim. que eu tenho outra coisa para fazer. Ele aguentou isso aí por umas 6, 8 aulas. Uhum. Até que chegou isso no ouvido da minha mãe. Sim. E ela, de uma forma muito categórica, falou, agora também você não tem mais o curso de inglês. Nem tem o treino, nem vai mais para o treino, e eu não vou gastar dinheiro para pagar para você não ir para o curso. Perfeito. E hoje, depois de velho, eu estou fazendo inglês, depois de muito tempo. Somos dois. Então, são as oportunidades que a gente deixa passar. Exato. Eu acho que talvez o recado seja esse. A gente não pode deixar a oportunidade passar. Perfeito. Porque mais na frente vai fazer falta. Vai fazer. Então, talvez a gente precise amadurecer o quanto antes. Entendi. Porque, claro que hoje eu enxergo algumas coisas que se eu tivesse feito há 20, 30 anos, poderia me fazer melhor. Entendi. Maior. Sim. Melhor como profissional e como Perfeito. pessoa. Perfeito. Então, a gente tem que
escutar mais os mais velhos, Perfeito. escutar mais os nossos pais Sim. e, claro, nos escutar também. Perfeito. Perfeito. A gente sentir um pouco, falar assim, eu acho que aquilo é bom, Perfeito. deixa eu arriscar, Sim. deixa eu decidir. Então, tem algumas apostas que a gente faz que não dá certo, Perfeito. mas a vida é o desafio diário. Perfeito. Perfeito. Então, a gente tem que escutar a nós e aos outros. Boa. Então, acredito que se eu tivesse escutado mais, eu poderia estar melhor. Muito bom, muito bom. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, tá, gente? Eu sei que, de alguma maneira, vocês podem ter dito assim, mas foi muito curto e tal. De fato, os podcasts são de momentos breves, né? Bate-papos breves. E eu não poderia, inclusive, deixar, né, talvez esse momento finalizar sem que ele falasse também um pouquinho sobre a Monteiro, né? A gente falou muito sobre o perfil, né, empresarial, empreendedor dele. Mas eu queria que Carlos Augusto falasse um pouquinho, né, ou pelo menos apresentasse o escritório, como é que hoje, institucionalmente, né, a apresentação do escritório ela se dá e automaticamente até para você que de alguma maneira tem desejo de procurá-los, enfim, ou de fazer qualquer tipo de iniciativa em conjunto, como é que a gente faz para encontrá-los, né? E de que maneira você apresentaria o escritório para a gente finalizar esse bate-papo? O escritório ele tem mais de 35 anos de atuação nesse modelo que eu falei, inicialmente sozinho, depois de uma forma mais estruturada. Perfeito. A gente atua hoje de Sergipe ao Ceará. Perfeito. No segmento empresarial. Certo. Nós temos hoje mais ou menos 130, 140 pessoas que formam hoje o Monteiro Nascimento. Perfeito. O quadro de sócios é formado por ex-estagiários. Perfeito. Então a gente tem essa política. Perfeito. A gente tem políticas internas bem legais. Perfeito. Iniciativas bem legais, bem humanizadas. A gente tem essa relação familiar interna do escritório. Perfeito. A gente tem uma visão muito humanista, digamos assim. Perfeito. E claro que é um aprendizado diário para todos. Para nós e para quem chega. Perfeito. Portanto, a gente fez uma aposta de atuar na área empresarial. Sim. E as coisas vêm avançando, mas sempre com muito pé no chão. Então, bom. agradeço sempre aos meus sócios, aos associados, aos estagiários, porque juntos a gente consegue desenvolver boas atividades e sempre com o foco de atender bem a clientela. Perfeito, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Gabil Talks, mais uma vez, na área. E no próximo encontro, mais uma vez, conteúdo rico para você que está empreendendo ou que quer empreender, tá bom? Abraço.